Só de você estar aqui no meu canal assistindo um vídeo com esse título, eu já sei que você é uma pessoa que busca muito informações sobre as áreas nas quais você quer crescer. Mas a gente sabe que saber de algo é muito diferente do que aplicar aquele algo. Nem sempre o conhecimento é suficiente. A aplicação, sim, vai provar que a gente realmente aprendeu. Então, como que a gente pode garantir que você realmente vai aprender o suficiente sobre um tema a ponto de aplicar ele na sua vida e transformar a sua vida naquela área? O vídeo de hoje é justamente sobre isso. Como aprender melhor. Se você gosta de temas de desenvolvimento pessoal, já se inscreve nesse canal e comenta aqui embaixo que tipos de vídeo você gostaria de ver aqui. Suponha que você vai passar por uma prova, seja na sua escola, na sua faculdade ou no seu próprio emprego. Você tem que estudar para essa prova, mas alguma coisa acontece na tua vida que você não estuda tanto. Portanto, você vai mal nesta prova. O que é a tendência de acontecer neste momento? Você se sente mal, você se sente derrotado, você se sente fracassado, você se compara com as pessoas que foram bem na prova, se sentindo inferior a elas. E isso tudo detona a sua autoestima e a sua confiança para continuar andando no caminho que você deveria andar. Algumas pessoas nessa situação entendem que o resultado está no controle delas, então elas vão estudar muito mais para ter um resultado melhor na próxima vez. Mas a maioria das pessoas começa a criar crenças sobre a sua capacidade, crenças negativas sobre a sua capacidade. Elas começam a não se achar tão boas assim. Eu tô lendo um livro, As 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson, e ele fala sobre as lagostas, que as lagostas elas brigam entre elas para achar um lar no fundo do mar. E quando uma lagosta perde, ela secreta no cérebro dela uma química que diz para ela que ela não é tão boa. Então ela passa a assumir uma posição de derrota. Ela não entra mais em confronto com outras lagostas, ela não tenta lugares melhores. E isso vai fazendo ela ter cada vez menos na vida. Cada vez ela tem um ambiente pior, cada vez ela fica mais fraca, se sente mais fraca, cada vez ela vai ter menos parceiras. E isso é um ciclo vicioso, assim como nós. Quando a gente se sente derrotado, quando a gente começa a formar crenças de que a gente não é capaz, a gente entra num ciclo vicioso. E aí a gente estuda menos, porque a gente acha que não vai adiantar mesmo, e aí a gente tem resultados piores, e isso faz a gente estudar ainda menos, porque a gente tá vendo que nada que a gente faça vai nos trazer resultado, porque a gente deixou de fazer lá no começo aquilo que efetivamente nos traria um resultado real. O que a gente tem que entender é que se hoje você tem dificuldade de aprender, não é por causa da sua pessoa, é por causa das estratégias que a sua pessoa vem usando. Se você mudar as estratégias, você vai passar a aprender melhor. Então pare de acreditar em todas as ideias que você tem, limpe a sua mente, porque eu vou te passar aqui 4 estratégias para você usar diferente das que você vem usando, provavelmente, e aprender com mais facilidade. A primeira estratégia é esvaziar a sua mente. Então toda vez que você vai ler um livro, assistir um vídeo educativo, assistir uma aula e você tem outros problemas te perturbando, a sua concentração vai ficar falha. Então tenha uma agenda, um caderninho do teu lado para anotar as tarefas que vão surgindo na sua mente no meio daquela aula. Por exemplo, você pode estar assistindo uma aula e na explicação sobre a parte mais complexa que você teria que entender, você lembra que você tem que pagar uma conta. Só que você tem só até amanhã para pagar aquela conta. Isso vai te incomodar emocionalmente e isso vai sugar tanto a sua energia que você vai tirar todo o foco daquela explicação do professor. Então, se você tiver um caderninho do lado para anotar essa tarefa, você deixa de se preocupar porque você sabe que está garantido ali que você vai fazer, porque você vai lembrar daquela tarefa. A preocupação vem quando você sente que você pode não lembrar de fazer algo que é importante ou urgente. A segunda estratégia é você usar estímulos diferentes para conseguir absorver melhor as informações. Se você vê uma informação, isso é um estímulo. Se você vê e escuta, por exemplo, um audiolivro,
Isso são 2 estímulos, então você vai absorver melhor aquela informação. Suponha que você vai fazer uma viagem de carnaval, férias mesmo, tá? Nada a ver com aprendizagem, mas tem tudo a ver, você vai ver. E você vai fazer essa viagem e você resolve baixar uma playlist nova. Toda vez que você ouvir aquelas músicas da playlist nova, a tendência é que você remeta àquela viagem, porque você usou 2 estímulos, até mais, né? Na viagem você vai ver, ouvir, sentir, são todos os estímulos misturados. Mas quando você associa esses estímulos da viagem com a música sempre vai te trazer essa memória da viagem que você fez. E isso você pode fazer nos estudos também. Quando você assiste um vídeo sobre um tema, você está aprendendo de uma forma. Quando você assiste e escreve, já são 2 estímulos que você está usando, então você vai gravar melhor essa informação. A terceira estratégia é ensinar, mas como que você vai fazer isso? Primeiro de tudo, a gente tem que entender que a gente tem a tendência de achar que a gente sabe mais do que a gente sabe. Mesmo que você tenha lido 10 livros sobre o mesmo tema, isso não significa que você tem conhecimento daquele tema suficiente. Por quê? Porque você pode ter lido 10 livros só mostrando o mesmo ponto de vista. Normalmente, existem pontos de vista contrários na maioria das áreas. Então, você precisa ter conhecimento sobre todos esses pontos de vista para chegar em um ponto de vista seu. E aí sim você vai ter aprendido o suficiente. Para isso, o que você vai fazer? Você vai estudar profundamente o seu ponto de vista, o que você acredita agora. Você vai estudar profundamente o outro ponto de vista que vai contra o que você acredita agora, e aí você vai chegar a uma conclusão final. Para isso, você pode ensinar as pessoas. Tente ensinar o mais simples possível. Então, como se estivesse falando para uma criança. Se você falar para o seu sobrinho de 8 anos e ele entender, quer dizer que você já está entendendo sobre esse assunto o suficiente. Quando você for ensinar, provavelmente você vai travar em algumas partes. Algumas partes vão te deixar inseguro, em algumas partes você vai travar na hora de explicar, você não vai conseguir explicar aquilo com a clareza toda que você entende na sua mente. E são essas partes que você tem que aprofundar para entender de uma forma profunda o suficiente que você consiga fazer essa explicação. A melhor forma de simplificar uma explicação é usando analogias ou metáforas, porque você usa um contexto para explicar algo totalmente diferente, mas que traz para a realidade da pessoa que está ouvindo sobre a sua explicação. Então vamos supor que eu fosse ensinar sobre neurociência para o Neymar. A melhor analogia que eu poderia usar seria remetendo a neurociência ao futebol, que é o mundo dele, então ele ia entender com muita clareza. Então eu podia falar assim: ah, Neymar, lembra quando você começou a jogar, que você teve que repetir aquela jogada várias vezes até você se tornar esse craque que você é hoje? Então, a mesma coisa acontece com o nosso cérebro. Eu tenho que repetir uma informação para o meu cérebro várias vezes para ele ficar craque nesta informação. E assim o Neymar provavelmente ia me entender. E isso já nos leva para a quarta estratégia sobre como aprender melhor, que é a repetição e fortes impactos emocionais. Toda vez que você quer entender uma informação racionalmente e absorver aquilo, você vai ter que ler aquela informação várias vezes até você aplicar. Você vai ter que repetir muito, por isso que é importante a imersão. Quanto mais você estiver dentro de um ambiente, quanto mais você estiver exposto àquele tipo de conteúdo, mais você absorve aquele conteúdo para a sua vida. E os fortes impactos emocionais significam que toda vez que você entende uma informação emocionalmente, toda vez que você sente algo junto com a informação que está vindo para você, você vai absorver melhor. Então, suponha a igreja. A igreja, ela canta junto com os ensinamentos que ela passa, porque esse canto traz emoção para os fiéis, e aí os fiéis conseguem absorver aquela informação para o seu comportamento com mais facilidade, porque a emoção ela é mais primitiva do que a razão, então ela imprime com mais rapidez aquele aprendizado no nosso corpo e na nossa mente. Quando você foi mal naquela prova, que foi o exemplo que eu usei anteriormente nesse vídeo mesmo, você provavelmente vai ter uma emoção negativa. E aí você tem junto um aprendizado negativo, de que você não é tão capaz assim. Por isso, busque emoções positivas dentro daquele mesmo tema, para você conseguir sair daquele aprendizado negativo e ir a favor do que você quer. Espero que você tenha gostado desse vídeo, ativa o sininho para receber os próximos e te vejo no próximo vídeo. Um beijo!